Fala rapaziada, declarações que deram ruim. Vídeo aqui do Eurofoot, vou deixar o like já, deixa o like lá no vídeo original e simbora. Declarações que deram ruim. Quando tu abre a tua boca pra provocar os outros, tu tem que se garantir. Caso contrário, a tua Verdade. fala vai se voltar contra você. Como é o caso de várias declarações que saíram pela culatra no futebol. Eles têm mais medo de me pegar do que eu deles, então... Pô, Neymar. Pô, Neymar. Por exemplo, até agora não entendi o que o Rafinha quis dizer quando falou. Porrada neles, sem dúvida. Fosse eles? Se eles. É isso. Cara, é tipo aquilo que eu ouvi alguém falar. Você tá na frente do Romário, o cara te pergunta porrada nele, você fala, não, cara. Pra quê? A Argentina é tão bonzinho. Lógico que você vai falar porrada neles, né, cara? Só que não sustentou a fala em atitude. Foi logo antes de uma Argentina contra Brasil, numa entrevista que ele deu pro Romário, e ficou na dúvida ali, né? Era pra colocar pimenta no jogo, pra fazer o torcedor brasileiro se importar mais com o negócio, era pra mostrar autoconfiança, ou pra provocar e desestabilizar os argentinos, ou era pra fazer média com o próprio Romário, já que o Rafinha ficou só repetindo o que o baixinho falava, né? Eu não sei, agora o complicado é que o Rafinha foi muito agressivo na fala dele, usando palavras ali de baixo calão e... Não acho que foi agressivo. Eu só acho que ele tinha que sustentar ele e o time sustentar o que ele tinha falado. É, lógico que você botar isso na culpa de um jogador pro time inteiro é foda. Só que é vestiário, né, mano? citando violência, o que não só é completamente desnecessário, como, cara, o Brasil tava de mal a pior há mais de ano, enquanto a A Argentina tá batendo em nós há quantos anos os caras fazem isso no campo, mano? Tá louco. fortíssima, Tá mais que ganhando certo. tudo desde 2021. Será que era o momento mesmo de meter uma dessa? E assim, no final das contas, não era, porque em campo não só o Brasil não deu porrada em ninguém, nem fisicamente, né, sentando o cacete nos rivais, nem futebolisticamente. O que se viu foi o contrário, o Brasil tomando porrada da Argentina, isso sim. Foram 4 gols, que só não ficou uma humilhação maior ainda, porque o Romero Olha que tristeza lembrar esse jogo. Que resolveu tristeza. entregar um gol pro Matheus Cunha ali, né, que foi a única coisa boa que o Brasil fez no jogo, mas de resto o time não fez nada e o Rafinha tampouco. Ele cobrou uma falta que beliscou o travessão, mas foi só isso. E ele, que talvez seja o craque da temporada europeia, meteu uma de Gasparzinho no final das contas, assim como outros nomes graúdos da seleção. Ainda tomou um encontrão do Dibu Martinez, ficou pianinho, também tomou um amarelo, ficou suspenso do próximo jogo. Então, cara, a gente não sabe como é que seria a partida sem essa declaração, e é muito possível que a Argentina ganhasse de qualquer forma, mas o complicado é que os próprios argentinos contaram que ouviram a declaração e, claro, compartilharam ali num grupo que eles têm. Então foi uma parada que serviu de motivação para eles amassarem o Brasa, e pra piorar, os jogadores do lado da Argentina nem entraram na pilha, eles simplesmente entraram motivados, ganharam na bola e ainda saíram por cima, elogiando o Brasil, como foi o caso do técnico Scaloni, que disse que adora o futebol brasileiro e desejou que o Brasil supere essa fase ruim. Ou seja, nem irritar os argentinos o Rafinha conseguiu por completo. A verdade é que a gente não jogou bola. Vamos ser sinceros. Nosso time foi uma bosta futebolisticamente em todos os termos falando. Dorival cagou nessa partida completamente. E olha que a gente tem peça. Eu acredito piamente que a gente tem peça. Só não tem técnico. Ele ofereceu porrada, mas não entregou nem soco, nem chute, nem nada. E ainda recebeu um abraço do Scaloni e um 4-1 no placar. Foi a crônica de uma humilhação. Agora eu quero falar um negócio. Você dá uma entrevista que é repercutido no mundo inteiro, falando porrada nele, nos argentinos. Foda-se ele. Depois você lá e abraçar De Paul e técnico da Argentina. Cara, para, mano. Para. Isso só mostra, tipo, a tua fragilidade, moleque. Que isso? Sustenta, mano. Baixa a cabeça, vai pro vestiário, pô. Tá ligado? São completa, e não só pro Brasil. A gente sabe que quem vota pra bola de ouro leva em consideração as atitudes fora de campo também. Isso é um dos critérios lá dos caras. Então não seria impossível que essa besteira que ele fez aí possa acabar contribuindo negativamente pro prêmio, né? Vamos ver. Falando de brasileiro, vamos falar um pouquinho do Vinícius Júnior, que mesmo que não tenha conseguido entregar pela seleção com a frequência que a gente gostaria, o talento dele não se discute. A gente sabe disso e ele sabe disso também. E eu falo isso porque na temporada... Vinícius Júnior é o mais puro caso do esforço. Pensa no moleque que você vê que o cara é esforçado. Pega lá o início da carreira dele e agora. Esse é um cara esforçado. Ele tem um pouco de talento também, mas assim, ó, isso aqui de talento, isso aqui, ó, de esforço. Todo mérito do cara também. Temporada 23-24, o Real Madrid enfrentava o Atlético de Madrid na Copa do Rei, quando o Vini recebeu um lançamento e de prima com a parte de fora do pé mandou direto pro gol e quase marcou uma pintura. E aí nesse momento as câmeras flagraram ele falando pra si mesmo. E ele é mesmo, beleza? Ninguém questiona isso, só que essa fala obviamente deu uma viralizada, né? Meteu uma de Cristiano Ronaldo ali.
internet, porque no mesmo jogo, alguns minutos depois, o Vini perdeu uma bola no meio campo e ela caiu pro Griezmann. Aí o Grizu foi carregando, o Vini chegou na marcação, mas ficou pra trás uma, duas, três vezes, até que o francês simplesmente chutou e meteu um golaço daqueles, fazendo 3-2 pro Atlético, que depois meteu ainda mais um e eliminou o Real Madrid daquela Copa do Rei, enquanto o Vini não fez um jogo muito bom. Então ele não... Mas o bom do Vini é um cara que ele não se deixa abalar, na minha opinião. Ele é um cara que... eu não sei se ele absorve todas as críticas, mas ele escuta essas críticas, ele erra dentro de campo e é um cara que nunca deixa de tentar. Ele pode errar uma, duas, três, e pode errar 4 vezes seguidas, é um cara que vai continuar tentando da mesma forma. E arriscando. Ele arrisca muito, na minha opinião. Isso é um ponto muito foda pra ele, tá? Não mentiu, realmente ele é muito bom, mas nesse jogo aí deu ruim. E nesse sentido aí, quem manda bem é o Cristiano, porque ele tem essa de dizer que ele é bom demais e tal, só que ele faz isso depois de meter o gol. Com a comemoração de eu tô aqui, né? Aí é garantido que não vai sair pela culatra, porque se ele tá comemorando é porque o gol já foi feito. E falando em Real Madrid, a gente lembra como eles ganharam a Champions de 2018 em cima do Liverpool, naquela final com as falhas do Karius, né? E o golpe de judô do Sérgio Ramos no Salah, que tirou o egípcio da disputa. Aquilo doeu muito pro Mo, né? E também pra todo o torcedor do Liverpool. Então quando os Reds classificaram pra final de novo em 2022 e estavam ali só esperando sair o resultado da outra semifinal, perguntaram pro Salah quem que ele preferia enfrentar, se era o Manchester City ou o Real Madrid, e ele cravou sem titubear que queria pegar o Real. E cara, eu achei essa declaração na época excelente, porque assim, ele não ficou em cima do muro, sabe? Ele não ficou fazendo média, ele falou o que tava no coração dele, pronto. Inclusive todos nós... Eu acho que é muito foda você ser perguntado isso, você querer realmente enfrentar o time mais forte. Ah, chegou na semifinal, beleza. Marrocos também foi fundo na Copa do Mundo 2022. Mas você pegar um time forte, foda numa final e ganhar, nossa, é outros 500. Nós aqui, se a gente sofre uma derrota dolorida assim no futebol, a gente quer poder se vingar depois, né? E é o que o Salah queria também, é um sentimento humano dentro do esporte ali, é normal. Só que no final das contas pegou mal, porque perguntaram pra ele, né, se era isso mesmo, e foi o que ele confirmou. Bem humorado como o Salah é, simpático ali e tal, mas no final das contas, essas palavras saíram pela culatra. E não só essas, porque ele também foi pras redes sociais na real e postou assim: temos contas a acertar. Ih, rapaz. Uma final ainda contra o Real Madrid numa Champions, cagou no pau. Pois o que o Salah talvez não esperava, né, é que do outro lado tinha o Vini Júnior, que marcou o gol do título, e tinha o Courtois, que fechou o gol. Parou quase sozinho. Que esse maluco é bom é brincadeira, tá? Que esse maluco é bom é brincadeira. O Liverpool que foi muito superior no jogo. Então o belga garantiu ali que não era a hora da vingança e o Real Madrid saiu campeão. Pela segunda vez em cima do Liverpool do Salah. E vai ser a hora da vingança um dia? Acho que nunca mais, né? Porque pra Liverpool e Real se pegarem mais uma final de Champions e com o Salah jogando lá ainda, dificilmente vai acontecer. Mas quem sabe um dia o Salah não vai jogar no Pachuca e tentar revanche contra o Sérgio Ramos que tá lá no Monterrey. Vai saber, né? Por falar em confiança demais, o próximo caso é um dos mais famosos, principalmente no Brasil. Na final da Libertadores de 2011, o Santos foi campeão metendo 2-1 pra cima do Peñarol. No calor do momento, o lateral esquerdo do Peixe, o Léo, meteu uma frase que ficaria eternizada no folclore do futebol brasileiro. Perguntaram pra ele sobre o Mundial de Clubes que o Santos ia disputar e ele disparou: Japão, a gente se encontra lá. A gente pega o Barcelona lá, vamos ver se é isso tudo. Bom, por... Grande lateral Léo. O azar do Léo, aquele time do Santos era bom, mas do Barcelona... Caramba, pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus. O Léo, a visão do Léo... O mundo é esse aqui, ó. O mundo é esse aqui. A visão do Léo era esse aqui, ó. Ele não via nada além do time dele. Que isso. Simplesmente era o Não tô falando que tem que carregar.
Mas calma lá, né? Barcelona de Pepe Guardiola, simplesmente considerado um dos melhores times da história do futebol. E aí quando chegou o momento do Santos pegar o Barça no Japão, né, o que aconteceu foi um verdadeiro massacre. Foi 4-0 pros culés, sem nem suar muito, né? O Santos mal viu a cor da bola, o Messi deu show e no final das contas, o Barcelona, né, Léo, realmente era aquilo tudo mesmo. Outro cara que tava muito confiante antes de um confronto difícil era o zagueiro alemão Mertesacker. Ele defendia o Arsenal já naquela reta final do Arsene Wenger, em que o time era meio a bomba assim, né, e não botava medo em ninguém direito. Eis que eles cruzaram com o Bayern de Munique na Champions, e o Arsenal tinha esse time que tá na tela, tá? Vocês podem ver que tem alguns bons jogadores, mas nem se comparava. Ozil, que eu conheço. Esse que tá segurando a coisa eu também conheço. Alex alguma coisa. O resto eu não sei quem é. Com esse elenco do Bayern de Munique, que a gente... Ok. Douglas Costa aqui. Este é o Douglinho. Confesso que é bem melhor, né? Olha quem tá aqui fechando o gol. que olha hoje e vê vários jogadores que marcaram a história, como Xabi Alonso, Vidal, Robben, Leva, Neuer. No papel, o Bayern era muito superior. Mesmo assim, o Mertesacker foi pro Twitter um dia antes do jogo de ida e soltou a seguinte pérola: hoje não estamos de brincadeira. E assim, nada demais, tá? O jogador tem que ter confiança mesmo. Eu gosto dessas provocaçõezinhas de leve que não fazem mal pra ninguém. Não acho que foi um erro dele necessariamente. Mas, cara, de vez em quando a gente compara os times no papel e a diferença que se vê no papel não se vê em campo. Mas dessa vez, pro azar do Mertesacker, se viu, né? O Bayern comprovou a superioridade e meteu 5-1 na Alemanha. E... Tá preula. pra completar a crueldade, foi lá no Emirates e meteu mais 5-1. O Bayern... Caralho. Eu acho que eles estavam de brincadeira. Falando que não estava de brincadeira. Ele simplesmente meteu 10-2 no porrada. agregado. 6 jogadores bávaros diferentes marcaram gol de tudo que é jeito. De cabeça, de fora da área, de pênalti, de cavadinha. Os últimos 2 gols no jogo de volta são humilhantes, porque dá pra ver os jogadores do Bayern chegando na área do Arsenal sem os zagueiros nem voltarem pra marcar. Os jogadores dos Gunners já tinham desistido completamente, né? Como se fosse, pô, sabe assim, fim de pelada? Quando aquele preguiçoso do teu time lá tá cansado e prefere tomar um gol do que correr? Tava nesse nível aí. E aí, pô, 10-2. Se isso aí era o Arsenal não estando pra brincadeira, imagina se o Arsenal entrasse brincando, né? Pois é. Ainda falando em Arsenal e em 5-1, recentemente teve outra polêmica também por conta de uma treta entre o Gabriel Magalhães e o Haaland. E depois do City conseguir resgatar o empate heróico contra o Arsenal em setembro. Esse é bagre. Futuro me dará a razão. Em setembro de 2024, o Haaland foi visto chegando perto do Arteta, técnico do Arsenal, e dizendo: basicamente o Haaland dizendo que o Arsenal tava melhorando e tal, mas que não era pros caras ficarem se achando, né? E foi uma parada ali de sangue quente, e não uma declaração em si, não algo que ele falou na entrevista e tal. Mas esse stay humble dele acabou voltando pra morder o norueguês, porque alguns meses depois o Arsenal foi pegar o Manchester City de novo, e dessa vez aplicou um 5-1, deixando o Haaland pianinho e até tendo a sua comemoração zoada na partida pelo Lewis Skelly. Então acabou Gostei, porque eu não gosto do Haaland. sobrando demais pra ele. Quem foi humildado depois dessa aí foi o próprio Haaland, né? Sabe o que falta em você, rapaz? Humildade. Humildade. E por falar em Arsenal, em 2013 ia ter um derby do norte de Londres contra o nosso Totão da Massa. O Tottenham naquela época tava numa curva ascendente muito grande, né? Naquele momento muito por conta de... O Tottenham, comparado a um clube do Brasil, se compara a quem? Vasco? Isso que o Vasco já ganhou o Liberty, né? O Tottenham nunca ganhou uma Champions. Mas acho que é o Vasco, né? Não sei. de um tal de Gareth Bale, que viria a ser eleito o melhor jogador do campeonato inglês. A fase do galês era, pô, assim, espetacular, ele tava imparável e metendo cada bucha inacreditável de fora da área, né? Não à toa, depois dessa temporada que ele foi vendido pro Real Madrid. E aí, antes do clássico, então, perguntaram pro Wenger, que era o técnico do Arsenal, né, sobre o Tottenham e o Bale. E o treinador respondeu na lata: não temos medo dele, nem de nenhum jogador. Grandão, hein? E cara, assim, eu bato palma porque realmente um time pra ser vencedor não tem que ficar tendo medo de ninguém mesmo. Todo verdade. tem que imaginar que dá pra enfrentar de cabeça. Pô, jornalista te pergunta: e aí, o Tottenham? E o Bale? Como é que é? Ah, temos medo.
Porra. erguida e com um plano pra parar as principais armas dos caras e tal, mas é aquela coisa, né? O Bale, ouvindo isso, deve ter ficado empolgadaço pra calar o Wenger, porque ele ganha uma bola de cabeça no meio campo, se movimenta pra receber na frente e tira do goleiro com requintes de crueldade, usando a parte de fora do pé ali. Caralho, belo gol de golaço, um jogador tá? que realmente tava on fire naquele momento. Depois o Tottenham ainda faz mais um gol praticamente idêntico na mesma movimentação. O Arsenal diminui e pressiona pelo empate, mas não consegue e perde o jogo por 2-1. Então no fim, o Wenger falou que não temia o Bale, mas não só tomou um gol dele, como perdeu o jogo também. Agora, cá entre nós, não valeu de nada porque o Tottenham perdeu a vaga na Champions justamente pro Arsenal. Essa do Bale foi em 2013, tá? Só que assim, um ano pra frente, a gente teve outra declaração, dessa vez até mais engraçada do que qualquer coisa, né? Envolvendo a Inglaterra. Olha o caso. Era a Copa de 2014 no Brasil e um grupo que tinha Costa Rica, Uruguai, Itália e Inglaterra parecia que seria fácil pros europeus. Só que isso logo mudou com os ingleses perdendo os 2 primeiros jogos e já ficando à beira da eliminação. Aí para eles poderem sonhar em classificar ainda, a Itália teria que vencer a Costa Rica na segunda rodada. Foi aí que apareceu ele. Ele que tem que sempre aparecer Balotelli. nesse tipo de vídeo. O italiano Balota, o nosso querido Balotelli, que tava de bom humor e resolveu se dirigir, só o Balotelli mesmo, né, cara? Se dirigir ao Twitter pra soltar a seguinte joia: se a gente ganhar da Costa Rica, eu quero um beijo, na bochecha, é claro, da rainha da Inglaterra. Bom, tem diversos problemas com essa piadoca, mas o maior deles é o Balota achando que Copa do Mundo é hora de fazer piada, né? O resultado disso aí foi a Itália não só tomando 1-0 da Costa Rica com gol do Brian Ruiz, aquele mesmo que passou no Santos, né? Como o Balotelli perdendo uma boa chance, perdendo uma chance claríssima, e a Itália perdendo o jogo, dando vexame e sendo eliminada na fase de grupos. E Puta que pariu, viu? Rainha da Inglaterra. talvez o pior de tudo, o nosso querido Mário ficou sem o beijo que ele tanto sonhava, né? Ou na real, pra mim, quem saiu perdendo foi a Rainha Elizabeth, que perdeu a oportunidade de conhecer o Balota. Muito importante. Por falar em Copa do Mundo e em sonho, todo mundo que chega numa final de Copa tem o direito de sonhar com o título, que foi exatamente o que aconteceu com os croatas em 2018, depois daquela campanha incrível deles. Para chegar naquela final, a Croácia teve que eliminar a favorita Inglaterra, vencendo de virada por 2-1 nas semis. E assim, foi muito bacana para uma seleção pequena, mas o sucesso entra às vezes na cabeça de alguns jogadores. Imagina que loucura se a Croácia ganha a Copa 2018. Eu tava torcendo pra Croácia, tá? Jogadores, né? Então depois da classificação e ainda antes da final, foram entrevistar o Lovren, zagueiro croata que jogava no Liverpool na época, e o homem talvez tenha se achado um pouquinho demais. As pessoas dizem que a minha temporada foi difícil, mas eu mostrei levando o Liverpool para a final da Champions e agora a Croácia está na final da Copa. As pessoas deveriam reconhecer que eu sou um dos melhores defensores do mundo e pararem de falar besteira. Levando o Liverpool. Caramba, cara. Botou-lhe o pau na mesa. Acontece que Agora vamos ver o tamanho do pau. poucos dias depois, a Croácia não foi páreo para a França na final e tomou simplesmente 4 buchas. Aí tu pode argumentar corretamente que um zagueiro não defende sozinho, né? É óbvio. E olhando aqui os 4 gols, eu não acho que nenhum tenha sido falha ou culpa do Lovren. Mas não deixa de ser meio kármico o cara meter uma dessa antes da final e ver a defesa ser vazada 4 vezes em 90 minutos. E no final das contas, também sejamos sinceros, o Lovren tava certo, ele era sim um dos melhores zagueiros do mundo, um dos 100 melhores. Sem dúvida nenhuma. Diria até mais, o Lovren naquele momento era sem dúvidas um dos zagueiros do mundo. E falando na França, a gente pula diretamente para a Eurocopa de 2024, quando os franceses enfrentavam a Espanha na semifinal. Aí o nosso querido Rabiot, que nem gosta de uma polêmica, né, imagina, foi perguntado sobre a sensação Lamine Yamal. E naquela época ele cometeu o erro de responder da seguinte maneira: a gente não vai deixar ele se sentir confortável e vai mostrar que para chegar numa final de Euro, ele precisa mostrar muito mais do que ele já mostrou. Cara, o que passa na cabeça de um maluco desse? Em vez de ele só responder, é um moleque muito bom, tá em ascensão, é muito bom jogador, mas vamos tentar parar ele. Que isso? Bom, eu não preciso nem dizer pra vocês que o Rabiot provocou o cara errado, né? Porque a Espanha... Eu acho que provocação no futebol tem que ser dentro de campo, pra desestabilizar o cara, tá ligado?
Não em entrevista, porque em entrevista você mostra muito mais o coletivo, né? Você é louco. Virou o jogo contra a França, Muita burrice. justamente com o Yamal marcando um golaço absurdo. Que puta gol, tá? E de fato mostrando mais do que ele já tinha mostrado na Eurocopa, chegando na final e depois ainda levando a taça pra casa. Com o detalhe de que se tu repetir o gol Jogaço. lentamente, tu percebe que o Yamal dá uma sambada. Ele tira o marcador ali, o cara vai seco, abrindo espaço pro chute. E o marcador quem era? Era o próprio Rabiot, cara. Se eu fosse escrever um... Que maluco burro, cara. Que maluco burro. E mutei. próprio Rabiot, cara. Se eu fosse escrever um roteiro de sacanagem, não teria sido tão perfeito quanto esse. Mas fica melhor, porque depois do jogo, o Yamal ainda postou uma mensagem enigmática nas redes sociais dizendo o seguinte: mova-se em silêncio e só fale quando for pra dizer checkmate. Basicamente dizendo pro Rabiot assim, né? Abriu a boca fora da área, se ferrou, meu amigo. E é curioso, o Rabiot ainda tem a moral de querer meter uma declaração dessas, né? Ainda mais porque justamente ele ficou fora de uma Copa do Mundo por conta de algo que ele falou. E a gente viu esse vídeo no canal. Isso aí a gente já contou neste vídeo que tá aparecendo na tela e vale a pena clicar e assistir. É o famoso jogador otário, né? Nem que seja pra dar uma risadinha no nosso mano Rabiot, que tá virando igual o Balotelli e aparecendo em tudo que é vídeo desse tipo aqui, né? É um maluco meio otário. Você é louco. São muito burros, mano.